Olá, boa noite. Boa noite, gente. Tô entrando aí uns 8, 10 minutinhos antes da transmissão. Aguardar o pessoal chegando e ver sinal, imagem, ok? Muito boa noite a todos, boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos mais uma vez. Olá, pessoal, tudo bem? Tá chegando legal o sinal, a imagem, tudo em ordem? Todos recebendo som e imagem? Dá um ok aí para mim. Se todos estão recebendo imagem e som adequadamente aí, gente. Ah, ok. Sejam todos bem-vindos à nossa live hoje. Nós vamos começar pontualmente às 20h30, tá bem? Sejam todos bem-vindos. Eu gosto de chegar sempre um pouquinho antes para poder ajustar sinal, posicionamento de equipamento, lugar onde eu vou fazer, melhor luz. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Benomício Berfarb, eu sou psicólogo, eu sou especialista em terapia cognitiva, sou hipnoterapeuta. Olá, olá, boa noite a todos. Tô vendo gente nova aí que eu não conheço entrando, que bom. Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam recebendo o som e imagem adequadamente. Meu sinal aqui tá bom, espero que esteja chegando legal aí. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Ah, ok. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Ah, querem saber o que eu vou falar? Eu vou repetir. Vou falar sobre autossabotagem. O tema hoje é pensamentos sabotadores, como isso se constrói, como a gente enfraquece, tá? Porque é o grande vilão aí de qualquer projeto, tá? Então esse é o tema de hoje, né? Autossabotagem.
Né? Autossabotagem ou pensamentos sabotadores, qual o nome que se dá para isso? Ciclo de autossabotagem na vida. Vamos falar sobre isso e a importância disso na psicoterapia e em qualquer meta ou objetivo da vida, né? Por que a gente faz isso? Né? 5 minutos e a gente inicia. Então, repetindo para quem está entrando agora, o tema de hoje vai ser autossabotagem, pensamentos sabotadores, por que as pessoas se sabotam, né? Por que as pessoas planejam metas e puxam seu próprio tapete, né? Isso vale para todo atendimento, vale para psicoterapia, vale para coach, vale para qualquer coisa. Tá? Mais uma vez, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Espero que esteja chegando bem aí sinal e imagem. Ok? Três minutinhos a gente inicia às 20h30, ok? Mais uma vez, boa noite a todos. O tema de hoje é pensamentos sabotadores ou autossabotagem. Chame como quiser. Como a hipnose clínica trata isso? Esse é o tema, né? Além de explicar o que é e como se constrói, eu vou falar para vocês como a hipnose clínica faz isso. Deixa eu pegar, vou pegar um baralho. Pegando o baralho que eu trabalho para depois mostrar para vocês como é que funciona, como eu uso, né? Em que situação ele acaba entrando. Um minutinho a gente entra, ok? Pontualmente. Boa noite mais uma vez a todos que estão entrando. Ok, vamos iniciar a live então. Boa noite a todos os amigos, os colegas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Benomi Silber Fábio, eu sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu também sou hipnoterapeuta,
cognitivo. Eu trabalho com a hipnose há mais de 40 anos. Eu tenho 4 livros publicados nessa área. O livro geral, que é o primeiro, o segundo sobre transtornos alimentares, um sobre ansiedade e outro sobre aversão a doce. Tá? Nosso tema de hoje, como eu já falei para vocês na última live, toda semana a gente vai estar aqui, ele é pertinente a um módulo que vai acontecer no nosso curso de imersão de 7 dias, 70 horas. É o maior curso de hipnose clínica do país, Porto Alegre, de 16 a 22 de setembro. Isso vai ser no meu auditório. E a ementa mais completa de todas as ementas, né, que eu já fiz na minha vida, de todos os cursos, estão compilados dentro desse curso. Eu estou formando ali um time de ouro, onde os profissionais vão ser minha referência em todo o país. É um curso, são poucos alunos, são só 20 vagas. A gente já está com mais da metade da turma composta. A gente, todo o país. E eu convido vocês a participar do curso, e eu estou toda semana mostrando um dos módulos. E um dos módulos é o pensamentos sabotadores ou a autossabotagem. Por que a importância, qual é a relevância de trabalhar a autossabotagem? Você não consegue fazer absolutamente nada, nenhum projeto, se o seu paciente ou seu cliente for um emérito sabotador ou autossabotador. Por quê? Porque ele vai se dar tarefas ou vai admitir tarefas que ele não pode executar para confirmar crenças. Então, os pensamentos sabotadores são a cognição mais superficial e que representam crenças muito profundas e muito arraigadas, construídas desde a infância. Valores da vida, experiências familiares, escolares, trabalho, tudo isso vão construindo um conjunto de crenças que, por sua vez, vão construir esquemas mentais que são ativados e desativados durante o dia todo, durante a vida inteira. E por ser pensamentos sabotadores, eles são pensamentos, e pensamentos é só uma hipótese. E isso só se executa quando existe um substrato emocional e um contexto para que isso aconteça, né? Nenhum sabotador acontece sem contexto. Ele é ativado automaticamente, sem percebermos, porque nós viemos repetindo isso por muito tempo, e por repetir por muito tempo, ele passa a adquirir um status de hábito. Ok? Então, um hábito é construído para pouparmos energia no cérebro, para que a gente nem perceba que ele está sendo efetivado. Por isso é tão difícil, às vezes, identificar em que você se sabota e depois diz assim, puxa, por que eu fiz isso comigo? Ou melhor, eles nos procuram no consultório nos dizendo, Benomi, eu tenho me sabotado a minha vida inteira em várias situações e eu não consigo sair disso. Claro, as pessoas automatizaram, repetiram o estímulo o tempo todo e por uma expressão pavloviana, né, se condicionaram a se sabotar. Por exemplo, dando um exemplo, uma pessoa que se acha incompetente e se acha incapaz, toda vez que houver algum projeto de vida, ela vai fazer tudo para isso dar errado, tudo, para que comprove que ele é incompetente e ele é incapaz. Vocês entenderam? Vou dar exemplo clássico disso. Por que no Natal todo mundo se deprime? A grande maioria das pessoas acaba se deprimindo, né? Por quê? Porque você estipula metas que você não vai cumprir. Isto é autossabotagem. Por que você não bota, em vez de botar 10 metas, e bota 4? E se der, você faz as outras 6. Não, você bota as 10 e quando chega no fim do ano, você diz assim, que droga, mais um ano que eu não consegui cumprir. Óbvio, isso é feito proposital. Ok? Mesma coisa que pessoas que têm crenças profundas de abandono e de rejeição, e isso tem que ser isolado, identificado, vão provocar autossabotagem com relação a situações ligadas a isso. Por exemplo, buscar relacionamentos que nunca vão dar certo, buscar trabalho em que você vai ser demitido, buscar tarefas que você nunca vai conseguir cumprir ou terminá-las. Isso vai provar, ok? Que você fique rejeitado, abandonado, excluído. Ok? Então, os pensamentos sabotadores e o processo de autossabotagem é construído desde lá de trás, na própria relação com os pais. Eu diria, como diz o professor Jeffrey Young, criador da terapia do esquema, isso começa com esquemas iniciais
desadaptativos lá na infância, né? E dependendo da relação de pais ou relação parental, vai construir uma pessoa A, B, C ou D em termos de desempenho, de crenças, ok? Certo? Uma criança que é muito cobrada, por exemplo, pelos pais, vai ser uma criança muito perfeccionista, muito ansiosa, muito perfeccionista, né? Com medo de errar, certo? Então, como é que vai ser a sabotagem dele no futuro? Toda vez que ele vê algo na frente que ele acha que não vai ser suficientemente bom, ele se sabota. Você entende como é que funciona isso? Os sabotadores aparecem muito nas dietas alimentares, muito na dieta. Então, hoje a gente já isola, eu trabalho com transtornos alimentares e trabalho com emagrecimento, dentro da hipnose clínica, que o que nós vamos ver hoje aqui é como a hipnose clínica atua no enfraquecimento desses pensamentos sabotadores da autossabotagem. A gente chegou a isolar em torno de 24, 25 pensamentos sabotadores. Né? Tipo, vou comer só um pouquinho hoje, amanhã eu cuido. Comida maravilhosa, eu vou ter que provar isso aqui. Tudo são pensamentos sabotadores. Só hoje, né? Só hoje. Só hoje um pedacinho de torta. Pensamentos sabotadores. Né? Eu vou pisar na jaca hoje e segunda-feira eu recomeço a minha dieta. Pensamento sabotador. Então, todos nós somos detentores de pensamentos sabotadores. Eu também. Eu, como psicólogo, também tenho os meus. A questão é saber o quanto eles são adaptativos e funcionais ou desadaptativos, inadequados e disfuncionais. O problema da gente é o excesso. Eu posso me entristecer, agora tristeza demais, eu vou me deprimir, ok? Eu posso sorrir muito, mas sorrir demais, eu vou entrar em euforia, ok? Então, a nossa busca é equilíbrio, nossa busca é homeostase. Então, nós temos que trabalhar, eu como psicólogo principalmente, para eu ter qualquer projeto terapêutico em psicoterapia, eu tenho que identificar com os pacientes seus pensamentos sabotadores e mais ainda, identificar as crenças que estão debaixo como base para esses pensamentos sabotadores e quais os esquemas mentais que são acionados, ou seja, que conjunto de crenças associadas ativam um esquema mental em determinadas situações. Quais são os gatilhos? Então, precisamos identificar os gatilhos. Os gatilhos podem ser internos, né? Internos ou externos. Situações sociais, um restaurante, uma exposição em público. Tudo isso pode acionar gatilhos que auxiliam a ativação da autossabotagem. Isso pode ser ativando esquiva, evitação, várias situações. Quando isso começa a se repetir, isso acaba sendo automático. Você nem percebe o que está fazendo. Ok? Então, o primeiro passo que a gente dá para trabalhar pensamentos sabotadores é identificá-los. E como é que se faz isso? Se faz isso depois de uma boa anamnese com o paciente, e a gente identificar alguns pensamentos automáticos, nós vamos trabalhar naquilo que tem impedido que ele dê um passo adiante. Os profissionais de coaching se deparam muito. Por isso que a parceria do coach com o psicólogo é importante. Né? Você vai fazer um processo de coach, você e o coach determinam metas, e o coach é feliz que o paciente vai cumprir as primeiras metas, e ele não cumpre nenhuma. Aí o coach diz assim, esse cara é um folgado, esse cara na realidade não está empenhado no processo de coaching. Que nada, são pessoas que se sabotam. Então você tem que entender dessas reações emocionais, que são coisas de psicólogo, para que você possa identificar exatamente o que faz você puxar o seu próprio tapete. E você às vezes é um contumaz puxador de tapetes. Às vezes seus e dos outros também, ok? Você pode sabotar também a vida do outro. Né? Não vamos tratar disso hoje, nós vamos tratar de autossabotagem. Então, esses esquemas são acionados quando tem crenças, por exemplo, estamos falando de pensamentos, estamos falando das crenças que estão por baixo. Tipo, eu sou muito vulnerável, eu não mereço nada de bom na minha vida, as pessoas são muito melhores do que eu, as pessoas me acham fraco, eu sou um fracassado. Tudo isso são crenças que, por suas vezes,
se juntando uma com a outra, ativam um esquema mental, por exemplo, de defectividade ou de incapacidade, que são acionados em situações em que você não dá certo em alguma coisa. Você entende como funciona isso? Precisamos identificar os pensamentos sabotadores, os gatilhos que fazem emitir comportamentos inadequados, por exemplo, como se esquivar de situações, não ir para situações combinadas, não cumprir tarefas, ok? Isto são atos que juntam pensamento sabotador, crenças, que são base deles, e esquemas mentais que são conjunto dessas crenças em várias situações. Tem crenças na situação profissional, tem crenças na situação como pai, como sócio, como amigo, como empregado, ok? A mais forte que aparece em todas as situações são crenças de não merecimento, e essa aparece muito como autossabotagem nas dietas alimentares. Quando a paciente está começando a ficar bonita, eliminar peso, ela vai lá e se sabota. Porque vem aquela crença ativada, porque ela olha para o espelho e vê que está bonita, e a crença é ativada dizendo, nada vai dar certo na sua vida, você não merece. O que você faz? Você vai lá e come. E depois some da psicoterapia, se envergonha de aparecer, dizer que você pisou na bola. Entende? Essas autossabotagens são muito importantes. De novo, as mais importantes são as ligadas a não merecimento e fracasso. Sou um fracassado. Já fiz 200 mil dietas e nunca dá certo, né? Eu não mereço, né? Se eu ficar bonita demais, talvez eu fique muito exposta e o meu marido não goste disso. Então, no meio da dieta, se sabota. Como se trabalha isso? Como é que a hipnose entra nisso? Eu gostaria de mostrar para vocês primeiro uma das ferramentas de trabalho da gente na hipnoterapia cognitiva. É isso aqui, ó. Baralho dos pensamentos sabotadores. Para que a gente usa isso? Isso vai ser usado depois no momento adequado, porque a hipnose tem que seguir um protocolo. Né? Não é chegar paciente e colocar em transe e mostrar baralho. Isso não existe. Isso é coisa para quem trabalha com palco. Primeiro, você tem que trabalhar toda a parte psicológica, onde você vai identificar os pensamentos sabotadores. A minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, é ela que eu vou usar. Né? Tem que fazer primeiro um excelente raporte. Se eu não tiver um bom raporte com o meu paciente, de qualidade, não vai haver contexto para hipnose. Tá? Eu sempre falo isso nos meus cursos, né? Você tem que ser um excelente profissional no sentido de adquirir esse rapport de qualidade. Ter uma boa capacidade de persuasão, de convencimento, de adquirir prestígio e principalmente confiança do paciente. Sem confiança não vai rolar hipnose. Então, no momento adequado, quando eu identifiquei os pensamentos sabotadores, eu vou guardar isso e vou trabalhar primeiro o grande vilão. Qual? Ansiedade. Sem ansiedade, esses gatilhos não são acionados. A ansiedade é o grande vilão, porque o gatilho mental vem, o corpo responde como algo importante para ser ativado, mesmo que inadequado, e aí ele ativa. Se você está tranquilo e consegue pensar sobre o que está acontecendo, você não vai sabotar. Você consegue racionalizar. A questão da sabotagem vem em situação de estresse, sempre. Por isso que é importante trabalhar primeiro a ansiedade. Então, na hipnose, o que a gente vai fazer primeiro é fazer uma testagem para medir a hipnossensibilidade desse cliente. Depois vai fazer mais ou menos de 5 a 6 sessões trabalhando única e exclusivamente com ansiedade, principalmente ensinando o paciente a autoaplicação, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Então nós vamos ensinar para ele a autoaplicação. E ensinando a autoaplicação, eu e o paciente em dupla nos atendemos. Ele passa a ser o seu próprio hipnoterapeuta, assim como na terapia cognitiva, um dos objetivos é ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta, ele passa a ser o seu próprio hipnoterapeuta e ele tem um conjunto de ferramentas que ele aprende com a gente. Ele vai levar um relaxamento com a minha voz por 15 minutos mais ou menos dentro do WhatsApp, que vai me ligar mais a ele, fazer um vínculo maior pela voz, né?
Então eu vou trabalhar mais ou menos de 5 a 6 sessões só a ansiedade, ensinando ele a controlar a ansiedade, ensinando gatilhos ancorados em situações extremamente prazerosas, para que quando venha sintoma, ele substitua um sintoma por outro. Um sintoma de perigo e ameaça por um sintoma prazeroso. Ok? E aí o que acontece? O cérebro entende que você está bem. E aí você consegue controlar a sua ansiedade, principalmente nessas 5 ou 6 sessões iniciais. A gente chama esse protocolo de propriocepção adaptativa, ou seja, a propriocepção é a percepção que nós temos do próprio sinal do corpo. Então a hipnose faz você entrar em harmonia com sinais e sensações do corpo. E aí você quebra completamente o conceito de pânico. O conceito do pânico é a avaliação catastrófica que nós fazemos dos próprios sinais do corpo, nos fazendo ter crises horríveis. Se eu harmonizo meu cérebro com o meu corpo, não há chance nenhuma de eu ter ataque de pânico. Eu mudo a percepção que eu tenho sobre os meus próprios sinais. Harmonioso, uma relação harmoniosa, ok? Então, nessas 5 ou 6 sessões, a primeira fase é esbater sintomas de ansiedade e ensinar o paciente a ter controle sobre sintomas, ok? Numa segunda etapa, nós vamos trabalhar, porque na verdade o trabalho da hipnoterapia cognitiva divide-se em 5 etapas. Uma etapa de avaliação, esse é o protocolo. Uma etapa de testagem, uma etapa comportamental, uma etapa cognitiva e uma etapa de automonitoramento, ou seja, onde o paciente já está se automonitorando como seu próprio hipnoterapeuta. Okay? Seguindo esta ordem, e é importante isso para que os colegas possam replicar, utilizar esse protocolo. Nós temos um diagrama chamado diagrama de conceitualização mnemônica, onde a gente coloca exatamente tudo que vai fazer na sessão. Todo o trabalho que a gente faz é um trabalho estruturado, porque a terapia cognitiva é estruturada e o trabalho da hipnoterapia também é estruturado. Para quê? Para que eu possa ter noção de tudo que eu estou fazendo em relação às demandas que estão vindo da psicoterapia. Ok? Veja bem, tudo que é trabalhado na hipnose não vem da hipnose. As informações vêm da psicoterapia. O que a gente vai trabalhar é psicoterapia em imagens mentais. É um trabalho integrativo, porque a imagem tem um valor representativo para nós muito forte. A gente nas cavernas, a gente não tinha voz, ou melhor, a gente não tinha linguagem. Nós tínhamos imagem, trabalhávamos com pinturas rupestres nas paredes, imaginávamos, mas não falávamos. A comunicação era estritamente não verbal. Ok? Na hipnose a gente usa muitas imagens mentais, que são fotografias das nossas emoções. Então, esse diagrama é um diagrama que se trabalha primeiro. A gente trabalha as memórias disfuncionais no primeiro momento, para depois trabalhar a memória desejada. Mas para que isso aconteça, para o paciente alcançar a memória desejada, ele tem que ter controle sobre os pensamentos sabotadores. Porque mesmo na hipnose, se eu pegar um paciente que não tem esse controle, e eu não trabalhei isso, se eu pedir para ele imaginar ele com, sei lá, 20 quilos a menos no espelho, ele não vai ver nem a escada que ele vai subir e nem o espelho disponível. Por quê? Porque ele não merece. Você está entendendo? Então, assim, ó, não adianta fazer programações visuais, imagéticas na hipnose, quando você tem um paciente muito sabotador. Ele não se permite ver. E, por favor, qualquer pessoa imagina qualquer coisa. A não ser que você se sabota ou, sei lá, teve um acidente vascular cerebral, teve um acidente crânioencefálico que comprometeu alguma área de vocação, qualquer coisa assim. Do contrário, todo mundo imagina. Aqueles que dizem assim, Belomir, não consigo imaginar o que você está falando. Sabotagem. É aí que você vai identificar com ele quais são os pensamentos que estão impedindo que ele veja o espelho com 20 quilos a menos. Ok? Agora, isso é tão doido que se você pegar uma imagem de um espelho e você diz assim, você está vendo o espelho aqui? Eu estou. Você conhece o seu rosto? Eu conheço. Fecha o olho agora, fora do transe hipnótico. Você está vendo seu rosto? Estou. Olha no espelho agora se tem rosto, agora eu estou vendo. E por que você sabotou no transe hipnótico? Você deu ferramentas na mão. É diferente de pedir para ele imaginar sem ter mostrado nada. Aí você consegue convencê-lo a visualizar. Mas isso não basta. Tem que trabalhar os pensamentos sabotadores. Então,
Depois das 6 sessões que a gente faz trabalhando na ansiedade, nós vamos intervir diretamente nas memórias que estão vindo de demanda de psicoterapia. Principalmente trabalhar ativamente os esquemas mentais que estão ativados, e nós vamos ver isso imageticamente, para ver o paciente dentro disso, porque dentro da hipnose, os cenários são todos vivificados, o paciente sente isso como real, então ele pode experienciar a emoção que está sendo ativada e nos passar isso, e a gente transformar essa emoção A numa emoção B, para que a segunda memória se ativada seja uma memória desejada, almejada, sem sabotagem. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente enfraquece os pensamentos sabotadores. Mas essa é a ordem. Você só consegue trabalhar memórias desejadas, projetadas, objetivos, metas a serem alcançadas, quando o paciente enfraquece o sabotador e coloca no lugar dele outras estratégias, outras alternativas mais saudáveis. Não dá para deixar buraco. Se você deixar buraco, outro sabotador ocupa. Ok? O que tem mais importante nisso tudo? Nós temos que aproveitar que o nosso cérebro é extremamente metafórico. Nós trabalhando muito com representações mentais, né? A vida não é o que ela é, a vida é como nós a interpretamos. O próprio Epícteto, no século II, já dizia, as coisas não são como são, elas são como a gente as interpreta. E tudo é assim. Cada paciente da gente é um projeto completamente diferente, cada um interpreta uma situação de forma diferente, portanto, a hipnose tem que ser feita sob encomenda para cada paciente. Você não consegue fazer uma coisa igual para todo mundo, nunca. Por isso a importância de ser um psicólogo, alguém da área da saúde, ou alguém que entenda de processos mentais. Porque o que está ocorrendo aqui são processos mentais. Ok? Então, esse pessoal que não entende nada de nada acaba se lascando feio quando o paciente sabota tudo. 2 dias depois o cara está mal. Aí o cara diz, mas tem que ter sustentação psicológica, o paciente tem que colaborar em casa. Não existe cura, existe controle, regulação. A própria emoção, a regulação emocional. Como é que eu vou curar de uma emoção? Isso não existe. Nós estamos trabalhando com cérebro, nós estamos trabalhando com frequências. Gente, frequências. Campos eletromagnéticos gerados dentro do cérebro. Ok? Uma imagem mental não é uma imagenzinha quadradinha guardada dentro do hipocampo. Nessa hora são proteínas que se juntam e vão formar uma imagem. Toda vez que ela for acionada a imagem mentalmente. Senão a cabeça ia para ser 5 vezes maior do que é. É um processo muito complicado. Muito complicado. Então, a imagem nos ajuda muito. Se eu perguntar para você como é o nome da sua mãe, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a imagem dela. Depois você vai dizer o nome, o carinho que você está sentindo. Mas a primeira coisa que vem é a imagem. Então nós trabalhamos por imagens. Imagens. A hipnose se apropria de trabalhar com imagens mentais. Então, onde é que entra o Benomi para trabalhar com enfraquecimento de pensamentos sabotadores? A gente tem alguns protocolos e algumas tabelas que o paciente preenche. Por exemplo, quando o paciente adquire este baralho aqui de pensamentos sabotadores, ele adquire uma tabela de pensamentos sabotadores, para ele colocar os pensamentos que a gente isolou. Ele tem uma tabela de memórias ancoradas, ou seja, memórias muito boas suas, para parear elas com momentos de ansiedade. E depois uma outra tabela de alternativas, o que fazer com esses pensamentos sabotadores. Como enfraquecê-los. Então são 3 tabelas que vão estruturar como você vai usar esse baralho aqui. Ok? Eu não vou falar tudo aqui porque isso é em curso, né? Mas então, como é que funciona o baralho? O baralho tem uma série de imagens dentro do baralho, tá? De toda forma. E todas trazidas na clínica. Por quê? Porque eu pergunto para o paciente e pergunto para você. Você consegue pegar um pensamento sabotador na sua mão? Você consegue pegar um esquema mental na sua mão? Você consegue pegar a autossabotagem com a mão? Claro que não. Agora, se eu der forma e der cor para esse pensamento, você não consegue tocar e controlar? Claro que sim. A primeira coisa que eu perguntar para você assim, você gostaria de ser mordido por um Doberman preto ou cor-de-rosa? O que vem na cabeça direto primeiro? Claro que cor-de-rosa. Porque o que o rosa representa mentalmente para nós? Delicadeza, suavidade. Então uma mordida cor-de-rosa deve ser menos dolorida que uma mordida preta.
Você entende? Okay? Você gostaria de ter uma dor branca ou dor preta? Todo mundo vai falar em dor branca, porque dor branca deve doer menos, porque o branco é paz. É assim que funciona o cérebro. Então, se nós identificarmos um pensamento sabotador A, e eu pergunto para o paciente, que cor que você daria para esse pensamento? Sei lá, preto. Que forma você daria para esse pensamento? Ah, eu sinto como se fosse um arame farpado. Ok. Ele acabou de descrever a forma hipotética na qual ele vai levar isso para um lugar que ele não tem acesso. Qual forma hipotética? Um arame farpado preto. E esse arame farpado preto representa mentalmente para ele o acionamento daquele esquema mental. Estou falando isso de prática de 40 anos, não é 4 dias, tá? Funciona. Qual é a técnica? A técnica, ela é longa, mas vou explicar qual é o funcionamento dela. Ele vai passar por dentro do corpo dele como se fosse um scanner, vai retirar todos os arames farpados pretos que representam aquele pensamento, aquela autossabotagem, vai colocar numa embalagem que está aqui no baralho, que ele vai escolher, assim como a cor e o objeto estão aqui no baralho. Eu compilei tudo que já apareceu aqui na minha clínica, está no baralho. Essa carta é escolhida, e essa carta está na mão dele porque ele vai levar a carta junto. Então, na hora que ele está em transe, ele vai pegar isso que já é controlado, colocar numa embalagem e, através de um processo que a gente faz, levar para um lugar que ele jamais vai ter acesso. E ele vive tudo isso como real. Tudo, até o final. Até colocar num lugar em que ele já não enxergue mais e ele sabe que ele não vai ter acesso. Então, o que aconteceu com esse pensamento? Esse pensamento, se ele era de 0 a 10, 10, ele passou a ser 1. Você vai dizer, mas 1 ele está vivo ainda. Ninguém consegue eliminar pensamentos sabotadores. A gente consegue enfraquecer. Por quê? Se eu enfraquecer o pensamento sabotador e der outras alternativas mais saudáveis e muito melhores do que esse sabotador, o sabotador não vem. E qual é o exercício do paciente? Com a carta que ele... Okay? Para lembrar exatamente onde ele colocou. Então, ele leva para casa e ele vai ficar testando em casa o tempo todo. Ele vai, uma vez, 2 na semana, lembrar de onde colocou, para quê? Para que ele não venha. Então, isso é uma das técnicas. E esse baralho tem várias situações. Ok? Benomir, vai levar quantas cartas? Cada vez que ele vai enfraquecendo o pensamento sabotador e tem uma alternativa saudável, passamos para o próximo. Existem as tabelas. São 3 tabelas. E as tabelas nós vamos seguindo essa ordem. O que acontece? Mesmo que ele tente lembrar do pensamento sabotador, ele não consegue. Ele não consegue, porque isso não é ativado. Aí você vai dizer, como é que você sabe que funciona, Benomir? Porque a gente faz isso dentro da clínica. Nenhum paciente meu vai colocar em prática sem testar na minha frente isso. Nenhum paciente coloca em prática sem testar isso na minha frente. Senão não funciona. Portanto, você tem uma ferramenta poderosíssima na sua mão, usando a imaginação do paciente. Muito. Você tem que ser uma pessoa criativa, você tem que ser um profissional criativo, para utilizar as ferramentas corretas no momento adequado e fazer com que ele possa utilizar isso. Isto não é uma brincadeira, isso não é bruxaria, é utilizar muita pesquisa que prova como isso funciona. Os 2 maiores publicadores sobre isso são Stephen Kosslyn e Alan Paivio, 2 americanos, que já publicaram, cada um deles, mais de 300 artigos científicos mostrando a utilização de imagens mentais. Ok? Numa imagem mental, com o meu paciente, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu posso tirar coisas, eu posso botar coisas, chamamos de alucinação positiva ou negativa, eu posso maquiar essa imagem, posso tornar ela falsa do jeito que eu quiser. Aí Benomir, como é que você vai usar uma falsa memória ou imagem para passar para o paciente? Ora, bolas! Tudo é falso. Tudo. Se eu me lembrar de coisas de 5 dias atrás e tentar revelar para você, eu não consigo lembrar de tudo. Portanto, a memória é falsa. Ela não é real. Ela é aquilo que eu imagino que foi. Então, tudo é assim. Então, esse negócio de ficar nos bombardeando, dizendo, vocês usam falsas memórias para o paciente melhorar. Se eu tiver que usar falsa memória, eu uso. Quando você imagina algo que você não consegue fazer, se vendo fazendo. Por exemplo, eu pego pessoas que
não consegue fazer uma prova que se sabota e tem branco na prova, ok? Eu faço o paciente no transe visualizar fazendo a prova, conseguindo evocar o que estudou, se sentir tranquilo. Isso não aconteceu ainda. Se é verdade ou é mentira? É mentira. Isso não aconteceu ainda. Mas a previsibilidade diminui a ansiedade. Porque quanto mais ele visualiza aquilo que ele ainda não fez, menos risco vai ter para ele, porque ele já experienciou mentalmente. E é falso. Quando você está ansioso, imagina que vai tomar um ferro na sua prova na sexta-feira. Você já não dorme segunda, terça, quarta, quinta, tem diarreia. Isso é falso. Você está imaginando um negócio que nem aconteceu ainda. Você entendeu? Nós temos que nos aproveitarmos dessa capacidade do ser humano de metaforizar essas coisas e utilizar ferramentas que funcionam e que dão certo. Não só isso, eu tenho mais baralhos. Esse é um dos baralhos. Esse é um baralho de pensamento sabotador. Eu tenho um baralho de emagrecimento, um baralho de tarefas, que é utilizado para estruturar as tarefas, né? Tão importantes. Então, essa coisa de imagem, ela é ativadora. Quando eu olho para uma imagem e eu condiciono ela no consultório, em transe, quando você sai do consultório, que é pós-hipnótico, o esquema mental é ativado ou desativado, depende do que você combinou com o paciente. Ok? Isto é um condicionamento hipnótico. Isso só ocorre quando o paciente confia em você, você tem um excelente vínculo e você tem a permissividade dele para que tudo ocorra. Nada feito à força. Você não pode fazer nada em hipnose que o paciente não saiba. Você não pode dar nada aquilo que você não combinou. Você não pode enganar o paciente. Ele nunca mais aparece. Porque é uma ferramenta importante, porque ela aciona esquemas mentais importantes, desaciona outros e muda o seu humor. Muito. Eu posso fazer um paciente rir sem parar na minha frente durante 2 minutos. Pode estar deprimido severo. Aí eu pergunto para você, o que um paciente ri absurdamente e ele é um deprimido severo? O que vai acontecer no cérebro dele nessa hora? Ele vai chorar porque está deprimido ou vai rir e produzir endorfina, dopamina, prolactina, porque ele está relaxando quando ri? Olha que ferramenta poderosa a gente tem na mão. Por isso que eu convido vocês ao nosso curso de 7 dias em Porto Alegre. Lá nós vamos demonstrar exatamente tudo isso que você está vendo e mais os outros baralhos, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais tempo, né? Estou mostrando aqui rapidamente para vocês verem como isso funciona. Os resultados são muito bons, né? Eu tenho muito tempo nisso, então a gente está sempre estudando baralhos novos, ferramentas novas, de como produzir melhores resultados para o paciente, ok? Agora, a hipnose sozinha não funciona, tá? Eu diria para você com toda a minha experiência, não, a hipnose, não, tem coisa que a hipnose tem limites e não funciona. Trabalhar personalidade, possível. Você consegue trabalhar alguns sintomas, a raiva, a impulsividade, a ansiedade, o medo, que fazem parte de transtorno de personalidade, mas o transtorno em si é a psicoterapia, ok? Acho que todas as psicoterapias se beneficiam, todas elas, não é só a terapia cognitivo-comportamental, e nos nossos cursos não vem só terapeutas cognitivos, por sinal são a minoria, e aí tem a palavra mágica, sabotagem. A gente é sabotado também por colegas, então a sabotagem aparece em todas as situações, né? Infelizmente por desinformação, fofoca, falta de orientação nas universidades, preconceito das universidades, né? Porque imagina uma ferramenta dessa, puxa vida, o quanto o paciente ganha com isso, né? Então eu tentei mostrar para vocês hoje aqui esse módulo um dos módulos do nosso curso de 70 horas em Porto Alegre, de 16 a 22 de setembro. Tem alguns bônus muito bacanas para os alunos, tem um livro que eu estou dando de presente, são 5 almoços incluídos, você vai ganhar um óculos de realidade virtual de presente, vai ganhar um CD com mais de 5.000 lâminas, vai ganhar toda a filmagem, 70 horas quase de filme, de gravação para você poder olhar em casa. Ninguém faz isso, ninguém dá gravação de curso nem nada. As pessoas têm medo de se expor. Eu não tenho medo. Eu cheguei numa fase da minha vida que as coisas que dão errado nos ensinam também. E o aluno também não vai acertar sempre. Então é importante que as pessoas vejam para poder fazer corretamente, né? Errar vai levar você para um outro caminho, e não da desgraça, e sim de
outra oportunidade, jamais fracasso. Essa palavra não funciona para mim, tá bem? Então, tentei mostrar para você como funciona o tratamento clínico da hipnose para pensamentos sabotadores e autossabotagem. Isso é um módulo do nosso curso de Porto Alegre. Se você quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo inbox no Facebook, pode ser pelo meu WhatsApp, que é prefixo 51 99981 5112. Eu sou Benomício Berfarb, eu sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu também sou hipnoterapeuta há muitos anos e eu estou esperando você no nosso curso ou em qualquer outro dos nossos cursos para que você possa aprender isso. Em todos os cursos a gente ensina isso, tá? No módulo de Porto Alegre é maior um pouco, temos mais tempo inclusive para a prática, ok? Eu quero agradecer aqui mais uma vez essa oportunidade. Semana que vem nós vamos estar de novo nos encontrando. Eu vou trazer outro tema importante, né? Provavelmente eu vou trazer tratamento clínico da hipnose nas inadequações sexuais, muito procurado isso em consultório. Aí eu vou falar provavelmente sobre ejaculação precoce, disfunção erétil, vaginismo, anorgasmia, dispareunia, ok? Muito obrigado pela companhia e qualquer outra sugestão para a próxima live vocês podem fazer, a gente acata com o maior prazer, ok? Muito obrigado, tchau, tchau.